Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre filosofia para a prova do Enem. Meu nome é Rodolfo, eu sou do canal História Online e vamos discutir algumas características que mais chamam a atenção nas questões de filosofia. Primeiro, é preciso entender que a prova do Enem valoriza muito interpretação de texto. Todas as questões de filosofia serão acompanhadas, possivelmente, de um trechinho de um texto de um filósofo ou também de dois trechos de textos para uma comparação. Você não vai ter uma questão de filosofia apenas com enunciado. Em alguns casos, pode aparecer até uma imagem, como já aconteceu numa questão do Enem. A partir de um quadro, foi pedido para que o candidato falasse sobre o que foi perguntado. Então, você sempre vai ter um elemento de análise para fazer a sua questão do Enem. Esse ponto é fundamental. Logo, a primeira dica é foco na leitura. Leia com atenção e com cuidado o elemento, o texto, a imagem que for apresentada ali no enunciado da questão. Mas o que você faz para poder abordar esse texto? Fique atento ao comando da questão. O que é o comando da questão? É aquilo que a questão quer que você faça. Como é que você vai ler esse texto? Então vamos lá. De repente, no enunciado, aparece o termo a partir do texto, segundo o texto. O que isso quer dizer? Segundo o texto é um comando. A resposta está no texto, segundo o texto. Então, você não tem que pensar no conteúdo fora daquele texto para resolver a questão. Vamos supor que não seja segundo o texto, outro comando, de acordo com o texto. Mesma coisa, de acordo com o texto. A resposta está no texto. Não, é um outro comando, a partir do texto. Aí já é um pouquinho mais complicado, porque ele parte do texto, mas pode trazer na alternativa correta outros elementos que não estão no texto, mas são correlatos ao texto. Então, você percebeu como é importante esse comando da questão? Segundo o texto, de acordo com o texto ou a partir do texto. Pode ser que o comando seja outro, seja baseado no texto, não tem problema. De novo, você vai ler o texto com atenção e procurar esse elemento. Um segundo ponto é ficar atento ao que é pedido a partir desse comando. Então, vamos lá. Segundo o texto, busque uma correlação entre os autores. Então, apresento um trechinho de um texto, falo de um autor, apresento de outro texto ali, outro autor. E qual é o tema? Talvez o tema seja o mesmo, só que um autor pode ter uma opinião A e o outro uma opinião B, são opiniões distintas. Então, a partir do texto, procure a correlação entre os autores, ou a partir do texto, indique a oposição dos autores, ou o ponto de convergência dos autores. Então, é fundamental que você faça uma técnica. Antes de ler o texto, leia a questão. Pula o texto. Olha lá, questão número tal. Tem um textão, não tem? Pula esse texto, lê o enunciado da questão. A partir do texto, busque isso, isso, isso. O que significa isso? Você vai ler o texto pela primeira vez já sabendo o que tirar do texto. Leu o texto, encontrou no texto a resposta? Já grifa, já anota lá, aqui está a resposta. É esse trechinho aqui que traz a resposta porque a gente quer. E aí, tendo anotado isso, a hora que você lê as alternativas, meu caro, fica muito mais tranquilo. Isso faz com que você ganhe tempo. E tempo na prova do Enem é um fator determinante. Se você lê o texto primeiro, depois lê a questão, depois voltar para o texto, você já perdeu tempo. Então, lê o enunciado da questão, rapidinho ali, entende o que ela quer, vai para o texto, já seleciona o elemento que é fundamental, que é central, o que foi pedido pelo comando da questão, o que foi pedido ali para fazer uma comparação, uma oposição, e aí você vai resolver a questão. Sim, resolva a questão antes de responder. É fundamental que você tenha na cabeça, então, a resposta. Os dois autores, por exemplo, são contrapostos porque um fala isso, o outro fala aquilo. Aí você vai para a leitura das alternativas e a coisa fica muito mais fácil. Só nesse processo de resolver a questão antes de responder, você já elimina algumas alternativas, porque elas não correspondem à sua resolução. E aí, se você ficar entre duas, você vai ter muito mais segurança para responder a partir dessa análise. Mas vamos fazer um exemplo disso. Vamos pegar, então, algumas questões para que você possa ver como aplicar essas dicas na hora de resolver uma questão de filosofia para a prova do Enem.
Em 2016, o Enem apresentou uma questão com 2 fragmentos de textos de 2 filósofos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. Vamos ler primeiro o que a questão pediu. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das... aqui você já marca a palavra oposição. Então, esses 2 fragmentos, um é oposto ao outro e se insere no campo das... mesmo opostos, eles estão inseridos num mesmo campo. Eles debatem o mesmo assunto, só que têm opiniões distintas um do outro. Vamos, então, ao primeiro texto, ao fragmento B91. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e, de novo, reúne. Este foi Heráclito, a frase clássica de Heráclito falando que um homem não se banha no mesmo rio por 2 vezes, ou porque este homem já mudou, ou porque o rio também já não tem mais as mesmas águas, o que significa que, para Heráclito, tudo é movimento, tudo muda. Essa é a essência de tudo, a mutabilidade. Vamos agora para o texto 2, que é o texto de Parmênides, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível. Ele sempre existiu e não pode ser destruído, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Parmênides também fala sobre a origem das coisas, mas para ele o ser é eterno, imutável. O que a questão pediu? Para comparar os 2 textos. Os 2 falam da origem das coisas, só que Parmênides fala que o ser é imutável e Heráclito fala que o ser, o princípio de tudo, é a mutabilidade. Vamos então agora às alternativas. De novo enunciado, os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das... Letra A. Investigações do pensamento sistemático. Não está explícito isso, eles estão discutindo a origem das coisas. Letra B. Preocupações do período mitológico. Eles não se referiram à mitologia, eles são filósofos, eles estão já rompendo com a mitologia. Discussões de base ontológica. E aí você se pergunta, ontologia? O que é isso, Rodolfo? Então, essa é outra característica da prova do Enem. Ontologia, ao pé da letra, significa um estudo do ser. A ontologia estuda a origem do ser, a raiz que dá origem a tudo que existe. E o que os 2 textos estão discutindo? A origem de tudo. Para Heráclito, é a mutabilidade. Para Parmênides, a imutabilidade. Olha o que o Enem fez. Seria muito mais simples se ele colocasse discussões de base da origem do ser, mas ele colocou um sinônimo, ontologia. A letra C está correta. Mas só para a gente conferir, a letra D, habilidades de retórica sofística. Os sofistas virão depois dos pré-socráticos, e ele falou dos pré-socráticos no enunciado, os primeiros filósofos, e E, verdades do mundo sensível. Eles estão discutindo aí a origem do ser, que não é perceptível pelos sentidos, mas sim compreensível pela razão. Então, letra correta, letra C. Legal, né, pessoal? Perceberam? Uma questão que aparentemente é difícil, mas que quando você aplica essas técnicas, fica mais fácil de resolver. Mas cabe aqui mais uma última observação, aquela pegadinha da ontologia. É muito legal que você vá para a prova do Enem também com um vocabulário mais rico, buscando os sinônimos. Então você pode pensar no racionalismo e no idealismo, no empirismo e no experimentalismo, na ontologia e na busca do ser. Então é muito comum que o Enem apresente uma palavra nas alternativas que é um sinônimo daquilo que está apresentado no texto da questão. Essa é a dificuldade. É incrível como a prova do Enem em filosofia se parece muito mais com uma prova de linguagem, de interpretação de texto e cobra do candidato essas competências. Mas se você ler com calma e se preparar aí com esses sinônimos também, eu tenho certeza que a resolução vai ser bem tranquila e você vai conseguir matar essas questões. Tá com dúvida ainda? Ficou alguma coisa na cabeça? Aproveite e participe do chat aqui com os nossos professores, tire suas dúvidas e assim você vai bem preparado para a prova do Enem. Tá legal, pessoal? Valeu, um grande abraço a todos e boa prova a vocês. Até mais!